Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e Deus abençoe. Eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza, pastor presidente da Igreja Ministerial Deus é Bom. Deus abençoe. Meus queridos, eu venho por meio deste áudio relatar uma experiência muito forte que eu tive com Deus através da divina visão do Espírito Santo, onde o Senhor me levou no mundo espiritual para poder conhecer, para poder entender, contemplar a dimensão do mundo espiritual e como os demônios agem, como os demônios atuam, como os demônios trabalham. E o Senhor me mostrou também que há uma hierarquia entre os demônios. Meus irmãos, o Senhor me levou em visão até um local que não há nada na terra para descrever igual. Um local como se fosse aquelas florestas antigas, aquelas florestas desertas que só se vê em filmes. E ali, meus irmãos, eu observando de dentro desta floresta, saiu para um campo muito vasto, um campo negro. A floresta também era negra, uma floresta negra, sem vida, trevas. E ali saía todo tipo de demônio. Milhões e milhões, milhares e milhares de demônios, de todos os tipos, de toda a espécie. Ali eu observei que havia demônios grandes, gigantes, regulava até de 3 para 5 metros de altura, aparentemente, bem grande mesmo, de muito forte, de muita massa muscular. Eles eram carecas, eles tinham dentes afiados como dente de tubarões, olhos como chama de fogo. Esses demônios pareciam até com o corpo humano, a forma deles, a estrutura deles, mas era muito maior, são muito maiores. São enormes, gigantes, verdadeiros gigantes. Esses que eu vi diversos, eles raciocinam, são muito inteligentes, são muito sábios, conseguem raciocinar, conseguem planejar, conseguem arquitetar, dar ordens. Havia milhares e milhares deles, carecas, sem pelo nenhum na cabeça, uma pele dura, uma pele pálida, que você conseguia enxergar por dentro da pele a veia, uma veia morta, roxa, sem vida. E esses demônios, eles seguravam em correntes negras. Eu posso ver como se fosse agora, porque foi uma visão muito real que eu jamais vou esquecer. E ali, amados e queridos ouvintes, esses demônios gigantes que raciocinam, eles tinham em suas correntes grandes, grossas e negras, verdadeiras bestas fera amarrado em correntes, verdadeiras bestas fera amarrado nas correntes. Outros tipos de demônios em forma de animais deformados. Eu posso comparar como um lobisomem. Eu posso comparar como se fosse um lobisomem, né?
como tem aí nas pinturas, nas imagens, mas é muito pior do que aquela imagem. Como se fosse lobos, cachorros gigantes e deformados, com dentes de jacaré, de crocodilo. São verdadeiras bestas feras. Horrível. Estas bestas feras que ficam nas correntes, eles não têm capacidade de raciocínio. Eles não têm capacidade de entendimento. A mentalidade deles é para matar, é para destruir, é para arrasar tudo, acabar com tudo. De sorte que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas existe hierarquia, existe diferentes tipos de demônios. Existem demônios que raciocinam muito bem, que sabem o que estão fazendo. E existem esses demônios que não têm raciocínio nenhum e são comandados por outros demônios. Ou seja, como diz a Bíblia, né? Potestades. Existem potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, verdadeiros exércitos, muito bem formados. E ali, queridos, amados e diletos ouvintes, bastava esses demônios grandes, com dentes de tubarão, dar uma ordem e soltar da corrente aquelas feras saem destruindo tudo que elas veem pela frente. Você já observou quando tem um acidente numa rodovia? Um acidente numa BR? Costuma acontecer um acidente atrás do outro. Às vezes na mesma via acontece 2, 3, 4, até 5, um atrás do outro. Ali é quando esses demônios, essas potestades maiores, solta da corrente aquelas bestas feras, elas já saem ali para poder arrasar com tudo, destruir tudo. Me faz lembrar aquele desenho Tasmania. O Tasmania saía ali com aquele vento, aquela tempestade, arrasando tudo, comendo tudo, destruindo tudo que via pela frente. Bastava esses demônios gigantes, como se fossem mutantes, soltar estas feras e elas saem arrasando com tudo. Sai destruindo tudo, porque são verdadeiras, não vou chamar de máquinas de matar, mas são verdadeiros seres assassinos, programados para matar, ordenados a matar e destruir pelos seus superiores. Só que observei algo que me chamou a atenção nessa visão. Eu observei algo muito sério. No meio destas centenas e dezenas e milhares de demônios a qual eu vi, tanto os gigantes que raciocinam, que têm capacidade de pensar, de planejar, quanto as feras que não têm nenhum entendimento, tanto um quanto o outro foram seduzidos, dominados, como se tivessem sido, não posso usar o termo amansados, mas posso usar o termo enfeitiçados. Quando de repente saiu de dentro daquela floresta negra e veio para o campo de batalha, que é um campo muito grande, aonde ficam essas legiões que ordenam as suas feras a realizar os seus intentos. Mas de repente eu observei que surgiu naquele campo negro, naquele campo minado de demônios assassinos de todos os tipos, surgiu uma mulher gigantesca. Uma mulher gigantesca. Um demônio em forma de mulher.
Um demônio em forma do espírito feminino. Era muito grande, ouvintes. Mais de 5, 6 metros, não dava para saber, para trazer a dimensão para cá, para o mundo natural. Porque no mundo espiritual tudo é diferente. E ali eu observei que saiu um tipo de pombagira em meio àquele campo. Porque quando você está na visão, você consegue identificar e entender tudo. Uma mulher gigante. E essa mulher, ela tinha uma sainha preta, curtinha, coladinha, pegando uns 2 palmos acima do joelho, em cima da coxa. Uma sainha preta coladinha em cima da coxa. Uma mulher gigante. Uma mulher sem rosto, ela não tem rosto. Esta que eu vi, existem várias pombagiras. Existem vários demônios. Mas esta que eu vi, ela comanda, ela seduz, ela enfeitiça não somente homens, mas também demônios. Tanto as feras, quanto os gigantes que raciocinam. Quando ela passou no meio deles, desfilando, ela vinha cascavelando, um salto alto muito grande, um tamanco gigantesco. Ela vinha desfilando, rebolando, cascavelando, como muitas irmãzinhas ficam por aí dentro das igrejas, como muitas mulheres, né, ficam por aí. Essas mulheres são influenciadas por essa potestade espiritual, por esta potestade maligna e diabólica. E ali, amados e queridos ouvintes, ela veio desfilando entre aqueles demônios. E aqueles demônios que eram fera, parece que ficaram mansos na hora. Aqueles demônios que uivavam, gritavam, destruíam, abaixaram a cabeça para aquela potestade gigante em forma de mulher, com um cabelo muito longo, um cabelo preto que chegava a brilhar, um cabelo preto gigante, brilhante. Daí já dá para entender quem é que influencia, né, as pessoas pintar o cabelo. Essas influências vêm do inferno. Louvado seja Deus. E ela sem rosto, não dava para ver o rosto, ela não tinha rosto. Ela tinha uma sainha preta colada na coxa e um topzinho, não sei se chama top realmente, mas é tipo uma espécie de uma camisetinha, isto. Ela vestia uma espécie de uma camiseta. Eu lembro até a cor. Ela estava com a camiseta amarela. Deus não se agrada que as mulheres usem camiseta. Deus não se agrada. Deus não se agrada que as mulheres usem sainha curtinha colada na coxa. Deus não se agrada. Foram lançadas no inferno. Foram criadas por esta pombagira chefe que seduz até os demônios. Aquelas bestas feras que eu vi ali, miava diante desta pombagira. Miava. Sabe quando um cachorro vê algo? Vocês que têm cachorro em casa, quando parece que o cachorro vê algo mais forte que ele chega a miar como um gatinho com medo? Aquelas feras miava e chorava como um gatinho que estivesse com medo, seduzido por aquela pombagira chefe. Igualmente aqueles demônios, aqueles monstros gigantes, quando eles olhavam para a pombagira, eles perdiam até a capacidade de raciocínio. Eles não conseguiam nem dar ordem mais às feras. Ela passava desfilando no meio deles, e tanto as milhares de feras aprisionadas em correntes, quanto aqueles mutantes, aqueles demônios gigantes, muito inteligentes, olhavam para ela o tempo todo. Não conseguia tirar os olhos dela. Ela seduzia até os demônios. Meus irmãos, isso é muito sério. Ela
louvado seja Deus, conseguia ter um poder de influência até sobre os demônios. Quanto mais sobre você, mulher. Quanto mais sobre você, homem. Se você não viver em jejum e oração, esses espíritos enganadores e sedutores podem te seduzir e te enganar facilmente. Esta pombagira, ela é a chefe, ela é a rainha, ela é a comandante do inferno. Ela comanda milhões e milhares e centenas de demônios. Esses tipos de demônios que eu vi são comandados por ela. Eles rastejaram diante dela. Aqueles demônios que davam ordem para as feras, quando entrou a pombagira ali desfilando no meio deles, ela podia dar ordem para qualquer um deles. Tanto para os demônios inteligentes, quanto para as feras. Olha o poder de influência e sedução desse espírito de pombagira. Desse espírito a qual o Senhor me mostrou pela sua infinita misericórdia em visão. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Compartilhem esta visão. Compartilhem ao máximo para que chegue no conhecimento de mais pessoas. E mais pessoas venham ser libertas pelo poder da divina palavra, da divina revelação, da divina visão do Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãs. Irmãs que gostam de usar camisetinha. É a pombagira que está te influenciando. Cuidado, irmãs que gostam de usar saia na coxa, saia colada. É ela, esta chefe lá do inferno, a rainha comandante do reino infernal, que está influenciando você. Porque os demônios trabalham na mente. Os demônios trabalham com setas, com influência na mente. São chamados de dardos inflamados na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia diz para você colocar o capacete, para você revestir de todas as armaduras de Deus. Louvado seja o Senhor. Para quando esses dardos inflamados vier, eles não ter efeito, poder contra a tua vida. Louvado seja o Senhor. Então não subestimem, hein? Não subestimem pastores. Não subestimem pregadores. Não subestimem homens e mulheres. O poder de sedução da pombagira. Ela é terrível. Ela enfeitiça até mesmo demônios. Ela consegue enfeitiçar até mesmo anjos caídos. Quanto mais pobres mortais, homens e mulheres. Se não tiver o discernimento de Deus, se não tiver uma aliança com o Espírito Santo, é enganado facilmente pela pombagira. Queridos, que Deus abençoe. Esta foi a visão que Deus me deu para alertar o povo santo, o povo que quer morar no céu, para alertar o povo de Deus. Muito cuidado. Deus abençoe a todos. Quem vos despede.